não tem diferença nenhuma quando uma pessoa acaba impondo um medo por conta dessa questão de umbral e tal, das questões que na antiguidade se colocava em relação a você vai para o inferno, você não vai voltar de lá, né? Então existem crenças limitantes em todas as áreas que muitas vezes guia a vida das pessoas, né? As pessoas são guiadas muitas vezes pelo medo. E o medo impede também das pessoas tirarem o véu da Sim, ignorância, né? terrível. A culpa que, por exemplo, nem poderia existir. E aí eu entro nesse tópico em relação à culpa, em relação ao que é essa culpa que as pessoas carregam em relação a elas e aos que estão ao redor, muitas vezes dentro de uma intersecção, e se realmente vale a pena as pessoas observarem os problemas alheios e se sentirem altamente drenadas por conta de algo que nem a outra pessoa se coloca à disposição de resolver. O grande problema é que as pessoas ainda não acordaram que elas têm uma grande responsabilidade na vida. E essa responsabilidade se resume em você. Você tem de ser responsável por você. Você já imaginou que terra maravilhosa quando cada ser humano fosse responsável por si, pela sua integridade, pelos seus valores? Ah, vai ser o céu na terra. Não preciso ser responsável por ninguém, me meter na vida de ninguém. Basta ser responsável pela minha. Olhar as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço. Ser íntegro, né? Ser um eu sou verdadeiro, né? Veja, a gente ia falando no eu sou e eu ia falando sobre o Cristo. O que Cristo, qualquer coisa que ele fosse colocar como precioso, ele colocava antes. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, que, aliás, eu amo esse eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque eu penso assim, que eu acho que quando você fala, você deve sempre falar, isso agora é uma dica. Quando você fala sobre o que você deve sempre falar imaginando também, criando uma imagem para aquela fala. Então, eu imagino quando eu digo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que ressurge da ignorância, livre, liberto, e venho para a vida nova. Aquela historinha que o Cristo dizia, que o homem tem de nascer de novo, é quando ele acorda. Enquanto ele não acorda a consciência, ele não nasceu ainda. Ele vai ter realmente, no segundo nascimento, ele vai ter o nascimento verdadeiro. Ele vai acordar para essa realidade. E ele vai ver que em qualquer realidade, ele pode ser um criador maravilhoso, feliz, harmonioso, cheio de amigos, de paz. Agora é muito difícil, Fael, você fazer essas escolhas de felicidade, de boas criações, quando você ainda está com a mente subconsciente carregada de negatividade, carregada das manchas. Você ainda não trabalhou elas, você ainda não limpou elas com as potências. Então, quando você faz isso, você regenera a mente. Ah, então, socorro, se eu cancelar o ódio, a raiva, a tristeza, eu nunca mais vou ter tristeza? Não. Como o próprio mestre diz em Corpus Hermético. Não é? Você não vai de todo retirar, mas você vai agora ter consciência de que elas estão em você
E que você pode, sim, trabalhar com as potências e ir cancelando elas, limpando. E agora já vem outros conhecimentos que se juntam, que eu acho uma ferramenta maravilhosa, que é a questão de entender o poder da vibração da palavra. Porque tudo é comando na vida. Tudo é comando. Eu levanto de manhã e eu digo, hoje eu vou trabalhar. Estou dando comando para minha mente. Hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou fazer arroz e feijão na cozinha. Né? Ou eu posso dizer logo cedo, hoje o meu dia vai ser maravilhoso. Olha o comando que eu dei. Quem é que está dando o comando? É o corpo? Não. É a mente? Não. É a consciência. É o observador. Sou eu, consciência, que observo tudo. E ao observar tudo, eu posso fazer escolhas boas. Eu tenho ali uma escolha, ficar pensando em coisa ruim, tristeza, ou, nossa, pensar no domingo que eu vou na praia, ou no domingo que eu vou fazer eu vou fazer um piquenique no parque. As cidades têm parque. Faça um piquenique com a família, dê risada. Uma das potências é a alegria. A alegria é uma potência maravilhosa. Quando você está alegre, você está feliz, nada te incomoda. Né? E qual dessas crenças todas que a humanidade tem, né, que muitas vezes estão aí desde a época de Jesus ou até antes, né, se houvesse a possibilidade de ser apagada da humanidade, traria grandes progressos no momento que nós estamos vivendo? A primeira. Você falou a crença. Ela não é uma crença, mas é uma mancha. A ignorância. Nós temos de buscar o conhecimento. Enquanto nós não tivermos conhecimento de Deus, de como funciona esse planeta onde nós vivemos. Sabe, eu comparo a gente, imagine um ser que nunca entrou no carro, nunca nem viu um carro, não sabe nada de leis de trânsito, não sabe dirigir nada. Aí pegam ele e botam ele dentro do carro e dizem, agora vai na hora do rush em São Paulo e você vai dirigir. E olha, e dirija certinho, hein? Imagine os desastres que vão acontecer. Fora o desespero do indivíduo, né? Fora o desespero, não conheço nada. É assim que nós chegamos nesse planeta. Não conhecemos nada. E aí, os nossos primeiros 7 anos vão ser direcionados por outros que também não têm conhecimento de nada e que têm dentro de si uma criança ferida e que vão replicar na gente aquilo que eles estão vivendo. Então veja como é difícil. Como eu tenho de tirar, de buscar o conhecimento para me ver livre da ignorância, porque quando eu me ver livre da ignorância, eu vou vencer o medo, que é o assassino da mente. Aliás, tem uma série quando esse camarada morreu, o autor, eu não me lembro o nome dele, da série de Duna, né? Duna. Duna, os hereges de Duna, o Imperador Deus de Duna, era uma série grande. E ele tinha, no primeiro livro, que foi Duna, havia um diálogo entre a mãe e o filho, né, que era o protagonista, e ela tinha poderes, etc., e ela disse para o filho, né, ele tinha de enfrentar uma prova muito grande lá, e ela disse para o filho,
Você tem de vencer o medo. O medo é o assassino da mente. E é. Veja, você, por exemplo, você está pensando aqui, está co-criando um novo negócio. Você quer ser um empresário. E você pensa, bom, vou montar uma loja de pneus. Nossa, eu vou vender pneus, nossa, eu vou escolher as melhores marcas. E eu estou criando, e já vejo minha loja cheia de clientes, e eu estou entusiasmado, tá, tá, tá. Aí eu encontro um amigo. E eu falo para ele, puxa, vou fazer uma loja de pneus. Cara, você não acha perigoso? Olha o mercado como está. Está muito difícil. Só tem loja quebrando, cara. Nossa, é mesmo. E eu estou com pouco dinheiro, vou gastar meu dinheiro, vou ficar sem dinheiro. Não, não vou fazer loja, não. Acabei a loja ali. Matei meu sonho ali. Em contrapartida, você tem aquelas pessoas que elas acreditam no sonho dela. Pode todo mundo estar. Olha, quando eu fui fazer o aplicativo, às vezes quando eu falava do aplicativo, eu via as pessoas, tenho muitos amigos, né? Eu via que eles ficavam felizes e tudo mais, mas eu via que alguns pensavam, mas como é que vai fazer um aplicativo? Terapia, né? Mas eu também estava preparada. Se alguém chegasse e dissesse para mim, não, Socorro, isso não vai dar certo, tá? Sabe o que eu ia fazer? O que eu costumo fazer. Quando uma pessoa chega muito negativa perto de mim, ela está falando e está com lamúrias e está se reclamando, eu estou olhando, ouvindo ela e fazendo oponopono. Pensando nela, fulana, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Estou ajudando a limpar a negatividade dela. E aí eu faço para mim também. Socorro, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Estou sempre buscando uma onda vibracional boa, limpa, né? Porque as pessoas têm de entender uma coisa. O perdão é um solvente. Dissolve tudo. Quando eu perdoo, eu me liberto. A pessoa que perdoa é muito inteligente. Porque, veja, alguém te faz uma coisa ruim, e aí você carrega aquela mágoa, aquela dor, está sempre pensando naquilo. Veja, você é escravo daquela pessoa. Aquilo está fazendo mal ao teu fígado, criando um problema cardíaco, às vezes, um AVC, né? Às vezes tendo crises de raiva por causa daquilo. E quantos problemas seríssimos não tem por causa de uma descarga de adrenalina muito forte na corrente sanguínea, né? Então, eu falei da primeira das 5 coisas do Cristo. A primeira era amar Deus sobre todas as coisas. E a segunda vem a ter com o que eu estou te dizendo agora. Quando ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja, ele não disse para você amar ninguém mais do que você. Você tem de se amar, querida. Porque se você não se amar, como é que você vai amar o outro? Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Né? Eu não tenho nem por mim, como é que eu posso dar para o outro? Eu dou uma aparência. E a gente vive cheio de aparência de amor no mundo. Né? O homem diz para uma mulher, eu amo você. Dali a pouco ele está dando um tapa nela. Que amor é esse? São as aparências, e é isso mesmo. Às vezes a pessoa. Tó 10. Fiquei com 0.
a outra ficou com 10, e agora eu é que preciso de alguém que me dê 10. É a falta do equilíbrio, né? A falta do equilíbrio. Veja, uma mãe de família, eu dou muito esse exemplo para acordar as mães. A mulher vive trabalhando, feito uma louca, não se cuida nem nada, e você pergunta para ela, você ama a sua família? Ah, para mim, a minha família é tudo. Meus filhos, eu dou a vida por eles. E às vezes é uma família ainda pequena, jovem. E essa mãe, de tão desequilibrada, de repente tem uma doença séria. Vai embora. E essas crianças, como ficam? Né? Então, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que me cuidar para cuidar do outro. Né? Eu tenho que me amar para poder amar o outro. Então, eu tenho de cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alegria. Então, se entra na minha vida uma pessoa que me deprecia e diz, eu acho que você não é essas coisas todas, e começa a querer mexer com a minha autoestima, eu tenho de olhar para ela, não vou brigar com ela, não vou discutir, é o ponto de vista dela. Aquilo pertence a ela, não a mim. Ela está dizendo, tudo bem, é isso que você acha? Paciência. Isso é se amar. Eu não vou permitir que ninguém me faça infeliz, a não ser que eu queira. Né? Então, o outro está dizendo, estou fazendo oponopono para ele. Né? E estou tocando a minha vida. Muito bom, isso é fantástico, essa capacidade de poder dissolver coisas que muitas vezes gerariam um incômodo por semanas, por meses, né? E a senhora falou que vai ter uma live, né? Dia 31 de julho, é isso? Isso, às 19 horas. Às 19 horas. Então tá próximo, você que está assistindo aí e pegou aí numa data que dê para participar, eu vou deixar o link da live dela aqui na descrição e todas as outras informações de todos os outros trabalhos que ela realiza. Mas é super importante, assim que acabar aqui, você já garantir o teu lembrete, tua notificação para você participar dessa live que ela mencionou. E por falar nisso, eu quero abrir esse espaço para que a senhora fale de todas as iniciativas, todo mundo que gostou de tudo que foi falado. E eu vou dizer uma coisa aqui: daqui um ano, você que está aqui hoje vai agradecer muito por ter ouvido tudo isso. Se você ficou até agora aqui, marca aí, daqui um ano você vai agradecer muito por tudo isso que você ouviu. E se minimamente você colocar em prática, você vai agradecer muito por essas informações. Marca aí para você poder conferir e aplicar na tua trajetória. Então, quero abrir esse espaço para que a senhora fale de todas as iniciativas, possibilidades, pessoas interessadas sobre o trabalho, páginas, redes e eventos. Meu trabalho. Hoje eu dou palestras em empresas, né? Não é só de motivação, é realmente levar conhecimento para as pessoas, né? Como eu tive uma vida empresarial bastante ativa, né? E graças a Deus eu pude ver o problema do piso da fábrica até a presidência. Eu sei as dores de cada um, tanto do funcionário como do dono da empresa. E então as minhas palestras empresariais ajudam muito. Isso é uma coisa que eu faço. A segunda coisa que eu me dedico muito são os meus cursos, que até agora, até maio, eu tenho dado presencial. Mas em função da idade, aos 84 anos, você ficar... eu visitava muitas cidades diferentes para levar os cursos, eu realmente encerrei a minha parte de cursos presenciais. E a partir de agora, né, eu vou iniciar cursos online, mas sempre ao vivo,
porque eu quero que as pessoas participem em comunidades fechadas, etc. E temos cursos maravilhosos, porque eu quero fazer uma linha de cursos que a pessoa possa, através dele, ir acumulando conhecimento para essa cocriação dessa vida que elas querem. E a principal coisa, né, que é a minha grande realização, a criação que eu fiz da terapia mental informacional, que hoje está no aplicativo, que as pessoas podem baixar, tanto no iOS como nos Androids, né, os celulares, e fazer as sessões na casa dela, na tranquilidade do lar dela, comigo, né? E hoje eu posso lhe dizer com tranquilidade, porque quase mais de uma centena de pessoas já baixaram, muito mais. Não, São estamos milhares de já pessoas, né? milhares de pessoas, desculpe, milhares de pessoas já baixaram o aplicativo e o feedback é maravilhoso, né? Porque lá eu faço exatamente a terapia que eu fazia online ou presencial. E essa terapia tinha um custo alto, né? Não era uma terapia de custo baixo. Hoje ela chega na mão das pessoas custando R$ 59,90. E ela vai ter essa terapia, definitivo, está com ela para sempre. Só que com um detalhe, por que eu estou parando de atender online? Porque eu quero me dedicar muito do meu tempo ao aplicativo. Eu estou criando no aplicativo a academia mental. Então, a partir do final de agosto, eu vou estar ativando a academia mental dentro do aplicativo, né? Para quê? Por que eu resolvi criar a academia dentro do aplicativo? Pela minha experiência com as pessoas no atendimento. As pessoas vêm, fazem uma terapia desse nível, quando elas terminam, Fael, elas estão quase que praticamente sem pensamento negativo. Só o meu pensamento negativo. É um negócio maravilhoso. Quando vem um pensamento negativo, você vê e você deleta. Bom, só que tem um detalhe, querido. Se você não continuar cancelando, a vida vai continuar. Você vai ter reuniões, vai ter raiva, vai ter vergonha, né? Vai ter medo. Se você não tirar meia horinha do seu dia para ver como é que está a sua mente, como é que foi aquela reunião, o que eu senti naquela reunião? Senti medo, fiquei com medo de perder o emprego. Deixa eu cancelar esse medo. Ela tem a técnica. Cancela o medo, cancela a raiva, mantenha a sua mente subconsciente em ordem. A outra coisa, no final da terapia, ela criou a nova realidade que ela já está vivendo. Porque quando eu crio a realidade, a gente tem que entender que eu posso estar morando numa casa velha, cheia de problemas, mas eu criei uma casinha linda para mim. E eu estou vivendo nela. Eu já não estou mais ali, já estou na minha casa. Pronto, dali a pouco eu estou na casa. Mas para mim manter a minha mente em foco na minha casa nova, eu todo dia tenho que pegar as minhas intenções de vida que eu escrevi, quando terminei a minha terapia, eu escrevi, opa, estou toda limpinha, está ótima, agora eu vou dizer para o universo o que eu quero. O que eu quero para a minha vida profissional, pessoal, familiar, espiritual. Eu vou determinar. Eu sou o comandante. Eu acordei, né? Eu conduzo a minha mente para onde eu quiser e o meu cérebro vai executar. Porque ele que está no corpo, é o executor. Então,
Quando eu faço isso, todo dia eu estou construindo a minha vida. Mas eu preciso prática. Eu não posso escrever, botar numa gaveta, nunca mais olhar. Vai se realizar? Muita coisa vai. Mas sabe-se Deus lá quando? Você veja, por que que eu mudei? Eu fiz uma mudança tão drástica numa semana. Rafael, eu coloquei tanta energia naquele quadro. Eu tinha tanta certeza. Eu me via visitando as lojas, vendo a marca da minha empresa, na época, essa francesa, brilhando, as pessoas comentando, a minha mente estava focada naquilo. Não tinha como não acontecer, porque isso é lei. Nesse universo é assim que acontece. Que pena, eu não estou hoje aqui com a minha canetinha. Eu ando sempre com a canetinha, até quando estava lá no Paranormal, mostrei para os meninos. Que eu gosto de mostrar para as pessoas como elas são um corpo de energia. Você pega uma canetinha, uma chave de tensão elétrica, de teste de tensão elétrica, e você coloca o dedo no final da canetinha e bota a ponta dela. Se você botar aqui, a bateria acende a lâmpada. Se botar no nariz, vai acender a lâmpada aqui, qualquer parte do seu corpo. Que agora eles estão descobrindo e estão chamando isso de eletroma, um circuito elétrico no corpo inteiro. Então, nós somos energia pura, vibrando em diferentes frequências. Então, vamos escolher frequências de paz, de amor, de alegria, de bem-estar. Vamos sair fora dessas notícias ruins. Você está sendo... está vivendo fora da realidade. Não. Eu estou na minha realidade. E a minha realidade é estar com 84 anos, estar aqui com você, feliz, podendo ajudar as pessoas. Essa é a minha realidade. É ver minha família bem, é ter 10 netos, todos formados, todos responsáveis, ter 5 filhos maravilhosos, ter meus bisnetos saudáveis. Isso é criar realidade, querido. Porque a gente tem de entender uma coisa. Essa fonte criadora, que eu chamo de Deus, que qualquer um pode chamar do nome que quiser, ela só quer a tua evolução. Ela só quer que você evolua. Ele quer que as criações dele evoluam. Todas, as árvores, os animais. Você veja que os bichinhos agora estão quase falando, né? Tem cachorro, eu tenho 2 gatos, que é uma coisa de inteligente. Por quê? Porque eles estão em evolução. Né? E vejam, uma criança de 6 anos, como eu contei agora, uma cristal, com uma mente, né? E a gente tem visto crianças aí que você fica. São evolução. Você me fez uma observação sobre a questão do sofrimento, da questão do destino, de estar determinado, e pá. Veja, a lei de causa e efeito, ela existe. Eu fiz uma coisa, o efeito vai vir. Quando eu chego nesse conhecimento, e eu entendo que eu sou um ser eterno, que eu sou uma consciência, que esse camarada que eu estou encontrando hoje é uma energia que eu já encontrei em algum momento e tivemos uma discussão e hoje ele está aqui me cobrando isso, às vezes me colocando contra a parede, e eu olho para ele e penso, o que será que aconteceu entre mim e essa energia que eu estou aqui na minha frente agora? Eu vou fazer o Ho'oponopono, eu vou me perdoar e perdoar ele, tocar a vida, me equilibrar. Quando eu entendo tudo isso, o karma deixa de existir, querido.
Porque essa inteligência infinita não está querendo ficar com um chicotinho nas costas de ninguém, não. Está querendo que você evolua. Você aprendeu, a energia muda.